Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte, que é a profissão da nossa fé. Estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos no terceiro capítulo, que tem como título A Resposta do Homem a Deus. E hoje vamos entrar no artigo número 2. Nós cremos. Está no número em negrito do lado da página do Catecismo, bem do ladinho aqui, né? Está o número 166. A fé é um ato pessoal. A resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Então a fé é isso, é uma resposta livre, sua e minha. A iniciativa de Deus que se revelou, quer dizer, Deus vem se revelar para nós através da Santa Escritura, então da Sagrada Escritura, vem se revelando, mostrando quem Ele é, se apresentando e nos convidando à vida com Ele. Nós participarmos da vida divina. Como que nós vamos participar da vida divina em Deus? Acolhendo o seu convite e atendendo às suas solicitações e obedecendo a sua palavra, concordando, sendo atento à sua palavra. Então sim, aí o dom da fé que está em nós vai crescendo. O dom da fé vai tomando forma, ele vai se solidificando em nosso coração e nós passamos então a viver uma vida nova, uma vida no Espírito, na graça, que vem, claro, pelo dom da fé, evidentemente. Bem, a fé não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho. Como ninguém também pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo. Como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente, no nosso caso, recebeu a fé de outros. Então deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros da nossa fé. Cada crente, cada pessoa que acredita em Deus, é assim como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Interessante essa colocação que o magistério da igreja faz aqui no catecismo, não é? Que eu não vivo sozinho, ninguém vive sozinho, uns precisamos dos outros. E também interessante que para crer eu preciso dos outros também. Porque a fé dos outros, ela me alimenta. As pessoas que têm mais fé, que estão à frente, que vieram em primeiro lugar, deram exemplo, testemunhos, essas pessoas vão também transformando a minha vida, ajudando na transformação da minha vida. E a fé que eu passo a ter, então, vai crescendo na graça de Deus, também eu começo a dar testemunho para outros crerem no que eu estou crendo. Então, um ajuda o outro. Por isso que, aquela frase célebre, Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos uns dos outros para nos salvar também. Para viver. Eu preciso dos outros para viver. Imagine como que o alimento chegaria na minha casa. Então, eu teria que plantar, eu teria que colher, eu teria que fazer tudo que acontece na lavoura. E com os animais, eu teria que matar os animais, teria que preparar as carnes, enfim. Meu Deus, Isso é muito difícil, muito complicado. Então, por isso que precisamos uns dos outros. Para viver, para ter fé também, para ser salvo também, precisamos. Eu creio, esta é a fé da igreja, professada pessoalmente por todo crente. Crente é aqui o sentido de todos aqueles que creem. Não vá confundir crente aqui, que nós, muitas vezes, os católicos chamam os protestantes de crentes, Eles são os crentes. Não, crente são todos que acreditam em Deus são crentes. Então, por isso que o catecismo coloca aqui a palavra crente. Todos que acreditam. Agora,
Podem ser católicos, podem ser os protestantes. Ok? Todos que acreditam em Deus. Então, por isso a palavra crente. Então, eu creio, esta é a fé da igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente por ocasião do batismo. Então, na ocasião do batismo, nós somos, então, chamados a professar a nossa fé. Você pode observar que na noite, olha, na noite da vigília, por exemplo, da vigília santa, a noite que antecede a Páscoa, a vigília pascal. Então, aí tem o batismo dos catecúmenos, que são os adultos. Então, eles professam a fé e nós também que estamos ali professamos novamente a nossa fé. Quando você vai rezar um terço ou rosário, você também professa a sua fé, né? No eu creio. Então, é a profissão de todo crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos, esta é a fé da igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio. Ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Então, eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus com a sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Claro, a fé, a igreja nos ensina a proclamar essa fé. Por quê? Porque a igreja nos ensina a doutrina. A doutrina que foi formulada durante tantos séculos aí pelos santos doutores da igreja, santos teólogos, que foram nos ajudando durante os 7 primeiros séculos a formular a nossa fé, a colocar em fórmulas o que é misterioso, o que é mistério, o que não entendemos. Porque a nossa igreja, ela é um mistério, né? E a própria igreja é um mistério, e tudo dentro da igreja também é mistério. Por isso que precisamos de fórmulas, e fórmulas dogmáticas. O que é uma fórmula dogmática? É uma fórmula de uma verdade doutrinal sobre algum aspecto, algum assunto. Nós temos na Igreja Católica hoje 43 dogmas de 8 assuntos diferentes, 8 temas diferentes. Referente à criação, referente ao Filho, referente à Nossa Senhora, referente à Igreja. Então, nós temos aí muitos assuntos. São 8 assuntos com 43 temas, com 43 dogmas. O dogma, ele é uma verdade irrefutável da nossa fé. Então, é preciso, sim, que nós criamos nesses dogmas que foram elaborados, então eu estava dizendo, durante 7 séculos, que é o período da patrística, que são os pais da igreja, são aqueles que foram colocando em fórmulas para nós o que estava solto, né? O que estava aí para nós crermos. Então, por isso foi colocado em fórmulas dogmáticas. Nós vamos daqui a pouco entrar aí no nosso credo, então nós vamos ver as fórmulas dogmáticas que estão ali. Mas vamos lá, vamos continuar então. Agora, a partir do número 168, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É, antes de tudo, a igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. Então, a igreja crê, toda a igreja crê. Então, como que minha fé é alimentada? Alimentada pela fé dos outros, os que estão comigo na caminhada, os que vieram antes de mim e deram testemunho, os apóstolos que estiveram com Jesus Cristo, ouviram tudo dele, escreveram tudo sobre ele, e agora a igreja interpreta tudo que foi escrito pelos apóstolos e nos orienta, nos dá orientação, caminho, luz para a nossa caminhada, né? É, antes de tudo, a igreja. Que em toda parte confessa o Senhor. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no Te Deum. E com ela e nela também nós somos impulsionados, elevados a confessar: eu creio. Nós cremos.
É antes da igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? E a resposta do catecúmeno: a fé. E que te dá a fé? O catecúmeno responde: a vida eterna. Olha que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa que nós vamos encontrando aqui no nosso catecismo, né? Então, essa resposta do catecúmeno, sem dúvida alguma, a resposta aí na vigília santa, a vigília pascal que nós chamamos, né? É a noite que antecede a Páscoa. É a noite onde o sol brilha, porque Jesus vai ressuscitar. É onde nós somos libertados de todo mal, de todo pecado, da morte. Nós somos libertados de Satanás, somos libertados do cativeiro. Enfim, é a noite da alegria, é a noite da luz verdadeira. Então, esta noite, né, que comemora a nossa salvação, evidentemente é a ressurreição do Senhor. Nessa noite que os catecúmenos são chamados, então, ao batismo. Bem, a salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé através da igreja, esta última é nossa mãe. O que quer dizer aqui? Nós cremos a igreja como mãe do nosso novo nascimento e não na igreja, como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja também é educadora da nossa fé. Veja que interessante, nós cremos a igreja como mãe do novo nascimento, sim. Por que é mãe do novo nascimento? Porque nós somos batizados na igreja. Se nós somos batizados na igreja, lá na pia batismal, então nós somos filhos dessa igreja. Veja, o que os santos da igreja dizem? Os santos católicos, o que eles dizem? Que a pia batismal é o útero da mãe igreja. Assim como uma mulher vai gerar uma vida dentro do seu útero, então ali também na pia batismal, onde a pessoa vai ser batizada, vai nascer de novo. Veja, nascer de novo, é só que agora pela graça, né? Pelo Espírito. Mas vai nascer de novo de uma nova mãe. Porque nós nascemos da nossa mãe. Você nasceu da sua mãe e eu nasci da minha mãe. Então nós temos uma mãe natural, uma mãe humana, uma mãe biológica. Ok? Agora nós teremos, né, no nosso batismo, quem não é batizado ainda, ou quem já é, então tem a mãe igreja do seu novo nascimento, que você nasceu agora na graça, no Espírito. Você nasceu para a vida eterna. A vida que você nasceu da sua mãe é uma vida finita, né? Ela tem fim. A vida que nós nascemos pelo batismo é uma vida infinita, não tem fim. Chama-se vida eterna. Então, a igreja, como nos gerou no batismo, através do seu útero, então, ela agora é nossa mãe. Nós somos gerados nela. Isso é uma grande figura, né? Uma figura de linguagem que nós chamamos, né? Interpretativa, evidentemente, mas ela é real ao mesmo tempo. Ela não é só interpretativa, mas ela é uma realidade. Veja que Jesus fala para Nicodemos, né? Nicodemos foi visitar Jesus, já bem à noite, lá por volta de meia-noite, foi conversar com ele. E Jesus disse: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Isso está no Evangelho de São João, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, necessário vos é nascer de novo. Bem, aí Nicodemos contesta, né, com Jesus, mas como é que eu, tendo a idade que eu tenho, o tamanho que eu tenho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Então Jesus fala: mas que coisa, Nicodemos, você é doutor aqui em Israel e você desconhece essas coisas? Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Então esse novo nascimento é pelo Espírito Santo. É Ele que realiza, é Ele que faz acontecer. Agora, o que é esse novo nascimento?
Bem, nós somos afogados no sangue de Cristo, quer dizer, nós morremos com Cristo, e por esse mesmo sangue que nos afogou, nos dá vida. Então, nós somos lavados no sangue do Cordeiro que foi pregado numa cruz. Esse sangue que ele derramou, nós não vemos, né? Na ocasião do batismo, o que nós vemos é a água benta que está ali na pia batismal. Então, a criança ou adulto recebe essa água. É jogada na cabeça da criança ou na cabeça do adulto. Tem padres que pegam a criança e mergulham na água. Tudo bem, não tem problema. Agora, a questão é que aquela água é abençoada, uma água benta, e através dessa água, então, seria purificado, mas espiritualmente o que está acontecendo em mim, eu estou morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Então, isso é o batismo. Eu sou lavado no sangue de Cristo. É que nós não vemos, não é? Como estava dizendo. Mas aí eu me torno filho desta igreja. E nasci por uma vida nova. Não mais a vida merecedora da carne, mas a vida no espírito. Então inicia-se uma luta interna dentro de mim, uma luta interior que eu tenho que vencer. Nessa luta interior, eu tenho que vencer o Luiz Carlos velho, o Luiz Carlos que nasceu da minha mãe, não é? Mas que nasceu no pecado. Então, quando eu nasci da minha mãe, ou melhor, quando eu fui gerado, ainda antes de nascer, né? Quando eu fui gerado, eu já fui gerado no pecado. E o pecado me condenava à morte. O pecado me tinha me sequestrado, tinha me colocado num cativeiro. Ok? Então, aí Jesus me liberta deste cativeiro pelo seu sangue. Me liberta desse cativeiro e me dá uma vida nova. Fala, olha, Carlos, agora você tem a vida no Espírito. Você tem a vida na graça. Que eu te dou o meu Espírito. Então, o Espírito que nós recebemos no batismo é o Espírito de Cristo, que chama-se Espírito Santo. Aí o mesmo Espírito que habitava em Cristo, vai habitar em cada batizado agora. Essa é a grande graça do batismo. Não existe maior graça na vida de qualquer ser humano. Não existe. Não existe dinheiro que possa comprar isso, posição social, riqueza. O que você pensar? Não tem nem comparação. Se eu for fazer uma comparação entre a graça que eu recebo no batismo, de me tornar filho de Deus, se eu for comparar com a vida que eu recebi da minha mãe, se eu conseguisse comparar, vamos dizer que seria de 1 para 1 bilhão. Então, o 1 que eu recebi da minha mãe, eu recebo agora 1 bilhão do Espírito Santo. Então, quer dizer, é algo incomparável, não tem como. Não existe como haver comparação. Então, e dentro disso, que nós estamos estudando aqui sobre esta fala, né, do catecúmeno aí, eu creio, né? Eu creio. E o que te dá a fé? A vida eterna. Bem, a salvação então vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé através da igreja, esta última é nossa mãe. Então a igreja é nossa mãe. Nós cremos a igreja como mãe do nosso novo nascimento e não na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação. Então nós cremos na igreja que é nossa mãe e não em uma igreja como se ela fosse a autora. É bem diferente, né? Por ser nossa mãe, a igreja também é educadora da nossa fé. Bem, a linguagem da fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. Então, eu estava falando para vocês que a nossa fé foi formulada, foi colocada em fórmulas. Então eu vou acreditar na fórmula. O que a igreja diz? Não é que eu tenho que acreditar na fórmula. Eu tenho que acreditar no que ela ensina, no que ela expressa, no que ela diz. Não é? O ato de fé do crente não para no enunciado. O que é uma coisa enunciada? Naquela fórmula que está ali, que foi enunciada para nós. Mas chega até a realidade enunciada. Então, eu não vou apenas acreditar no que está enunciado, mas na realidade que ela está enunciando para mim.
Todavia, temos acesso a estas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, guarda fielmente a fé uma vez por todas, confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão da fé dos apóstolos. Como uma mãe que ensina seus filhos a falar e com isto a compreender e a comunicar, a Igreja Nossa Mãe nos ensina também a linguagem da fé, para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Veja que comparação bonita que foi feita aqui, né? A mãe ensina o filho a falar, ensina a filha a falar, ensina a compreender o que ela fala, ensina a se comunicar com os outros. A Igreja também. Da mesma forma, ela comunica a fé, ela ensina a fé e ajuda você a transmitir aos outros. Uma única fé. Número 172. Há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Santo Irineu de Leão, testemunha desta fé, declara: com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitassem em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. E prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Então, Santo Irineu, né? Que maravilha! Santo Irineu aí, ele morreu no ano 200. Então, ele viveu bem no comecinho da igreja. Santo Irineu também, que vai, tocado pelo Espírito Santo, evidentemente, que ele vai, então, começar a marcar aí os papas. Então, nós devemos a Santo Irineu essa graça, né, de conhecermos todos os papas da igreja, desde Pedro. Ele que começou a estudar e a relacionar esses papas. Isso chama-se, então, aí a nossa sucessão petrina, quer dizer, a sucessão dos papas da igreja, né? Um após o outro. Ele que começou a fazer isso, então, eu estava dizendo, né? Bem, então ele diz aqui que esta igreja, então, ela vai colher, vai cuidar, vai guardar da fé recebida dos apóstolos, que receberam de Cristo. Pois, se no mundo as línguas diferem, no mundo as línguas são diferentes, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. A mensagem da igreja é, portanto, assim: esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois, sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Veja que palavras aí maravilhosas, né? De grande incentivo para nós, de grande ajuda. Essas palavras aqui são de Santo Irineu. Santo Irineu foi um grande apologeta. O que é um apologeta? Uma pessoa que defende a fé. Então ele lutou com muitas pessoas heréticas, hereges, né? Que vinham a contradizer a fé de Jesus Cristo. Então ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, a diversos hereges, né? Você pode adquirir esse livro numa livraria católica.
adversos aireses de Santo Irineu. Então, todas essas palavras aqui foram tiradas desse livro. Então, Santo Irineu, um poderoso apologeta, defensor da fé, morreu defendendo a fé, não é verdade? Todo apologeta é assim, ele dá vida pela fé, para que ela chegue até você. Então, se a fé chegou hoje aos nossos ouvidos, ao nosso coração, é porque homens como Santo Irineu deram a vida para que esta fé fosse conservada íntegra em tudo que receberam de Jesus Cristo. Que essa fé ela fosse guardada com precisão, fosse guardada com o maior zelo, para que não se perdesse uma só palavra, uma só vírgula, como diz Jesus, um só J, que é a melhor, iota, né, que é a menor letra. Então, que não se perdesse nada. Mas por quê? Porque homens dessa estirpe, não é? Conservaram isso para nós. E colocaram em fórmulas dogmáticas, o que nos ajuda muito a entendermos, a compreendermos os mistérios da nossa fé. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, no nosso próximo programa, nós vamos entrar aqui explicitamente no nosso credo. O nosso credo que nós cremos, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Nós vamos entrar aqui, vamos estudar o nosso credo, que é maravilhoso. São fórmulas dogmáticas profundíssimas de entendimento, de sabedoria das coisas de Deus. Ok? Vamos pedir à Virgem Maria, então, querido irmão, querida irmã, que nos ajude nessa caminhada e reze para que nós possamos compreender tudo isso e deixar isso entrar no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.